Agora a gente vai passar para a segunda parte, que são os bloqueios atrioventriculares. No caso dos bloqueios atrioventriculares, que é o que a gente vê mais no dia a dia, né, e até em questões de prova e tal, são os bloqueios atrioventriculares, BAVT e BAVT. O ritmo alto está normal, e quando vai passar do átrio para o ventrículo, a gente tem o bloqueio. Por isso chama-se bloqueio atrioventricular. Tá? Da mesma forma, a gente vai ter ritmos benignos e ritmos malignos. Quanto mais baixo for o bloqueio, pior vai ser para o paciente, mais maligno vai ser esse ritmo. Tá? Então, os ritmos benignos são aqueles bloqueios que são acima do feixe de Riesch, são supraencianos, né? A nomenclatura correta é supraenciano. E você vai ter um QRS estreito, tá? BAV de primeiro grau, como é que a gente define BAV de primeiro grau? É só um intervalo PR acima de 200 milissegundos, acima de 5 quadradinhos pequenos. Cada quadradinho tem 40 milissegundos, tá? 5 quadradinhos aí, se o PR tiver mais de 5 quadradinhos, a gente tem um BAV de primeiro grau. Nessa imagem aqui, ó, nitidamente você vê aqui a onda P sinusal, bonitinha, um PR longo e o QRS estreito, uma frequência aqui, deixa eu ver, aqui não está nem tão, baixa a frequência não. Mas é isso, onda P normal, PR longo, QRS estreito. Isso é o BAV de primeiro grau, é um ritmo benigno. Vamos para o segundo, que deixa bastante dúvida. Muitas vezes deixa dúvida para quem está avaliando o eletro. BAV de segundo grau, Mobitz 1. No BAV de segundo grau, Mobitz 1, a gente tem ondas P bloqueadas de forma intermitente. A gente vai ter bloqueios 3 para 2, 4 para 3, 5 para 4. E o que chama atenção? O PR antes do bloqueio é maior do que o PR depois do bloqueio. Vamos ver aqui, ó. Esse bloqueio aqui é 4 para 3. Tá? Por que é 4 para 3? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 ondas P para 3 QRS. Tá? É assim que a gente chama, assim que a gente classifica os bloqueios. Quantas ondas P você tem para o número de QRS. E a gente vai ter aqui o fenômeno de Wenkeba. Tá? A gente vai ver segundo o tipo Wenkeba, que é o aumento progressivo do PR antes do bloqueio. Aqui, ó. Vamos acompanhar aqui comigo. PR aqui. Aumentou mais, bloqueio. Então, o PR antes do bloqueio é longo, bloqueou aqui, o PR depois do bloqueio é curto. Tá bom? Isso vai fazer com que o ritmo fique irregular, porque o bloqueio é intermitente. Você não tem o mesmo fenômeno acontecendo da mesma forma em todos os QRS. Tá bom? Então, bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo Mobitz 1, fenômeno de Wenkeba, aumento progressivo do PR até o bloqueio. Quais são as causas, pessoal, dos ritmos benignos? Causas reversíveis descritas para bradicardia sinusal. Geralmente a gente vai ver isso em paciente idoso, uso de drogas, digital, beta-bloqueador, antagonista de canal de cálcio. As mesmas causas que a gente viu lá na frente, que podem causar bradiarritmias sinusais, podem causar BAV de primeiro grau e BAV de segundo grau de Mobitz 1. Como é que a gente trata? Suspensão, resolução dos fatores desencadeantes. E a mesma coisa, se o paciente tiver sintomático, atropina. Não responsivo, atropina capaz. Se o paciente realmente tiver só isso, BAV de primeiro grau ou segundo grau Mobitz 1, a princípio não está indicado o marca-passo. A não ser que, em algum estudo mais aprofundado, a gente veja que ele tem, na verdade, um bloqueio com um grau maior, um bloqueio de alto grau, que a gente vai ver agora, tá? Então, pessoal, ritmos malignos. Quais são os bloqueios atrioventriculares que a gente considera como ritmos malignos? São os intraicianos, que vão ter o QRS estreito ainda, ou os infraicianos, que vão ter o QRS alargado. Tá? Então, BAV de segundo grau, Mobitz 2. Qual é a diferença do Mobitz 1 para o Mobitz 2? Segundo grau é porque alguma P vai bloquear. No Mobitz 1, o PR vai aumentando, até que uma hora bloqueia. No Mobitz 2, não. O PR é sempre igual e
sem aviso nenhum, alguma hora ele bloqueia. Aqui, ó, a gente tem aqui um 3/2. 3 ondas P para 2 QRS, tá? Aqui, ó, vamos acompanhar o eletro inteiro. PQRS, PQRS, igual, esse PR aqui é igual a esse. Aí aqui, do nada, bloqueou. Aí volta aqui. Esse PR aqui, depois do bloqueio, é igual o PR aqui antes do bloqueio. Não tem diferença nenhuma, tá? E vê como é que o QRS já é um pouquinho mais aberrante. O bloqueio já começa a ficar mais baixo, tá? E a frequência de escape, como é mais baixa, a frequência também vai ser menor, tá? A frequência geralmente é abaixo de 40. Então, pessoal, BAV de segundo grau, tipo Mobbit 2, ondas P bloqueadas, PR antes do bloquear, eventualmente bloqueadas, né? PR antes do bloqueio igual ao PR após o bloqueio. Então, vamos seguindo. E o BAV 2/1, pessoal? BAV 2/1, ele pode ser tanto Mobbit 1 quanto Mobbit 2, porque você vai ter um PQRS e depois bloqueia. Então, você não tem como saber se aquilo ali ele alargou já o PR e bloqueou, ou aí seria um Mobbit 1, ou se ele tem o PR sempre igual e ele está bloqueando de forma intermitente, tá? Então, como é que a gente vai fazer pelo eletro essa distinção no bloqueio 2/1? O que é o 2/1? Ele conduz, bloqueia, conduz, bloqueia. Aqui, ó. 2 ondas P para um QRS. Conduziu, bloqueou. Conduziu, bloqueou. Quando o QRS for estreito e tiver um BAV de primeiro grau, sugerindo que a tendência desse PR é aumentar, a gente vai considerar esse ritmo como benigno. Se o QRS for mais alargado e não tiver BAV de primeiro grau, esse BAV provavelmente é um ritmo maligno, ele provavelmente é um Mobbit 2, tá? Nos casos duvidosos, que a gente vai ver lá no final da aula, a gente pode fazer um teste terapêutico com atropina. A gente sabe que a atropina ela melhora de forma mais evidente os bloqueios altos, né? Os bloqueios mais baixos geralmente não são responsivos à atropina e até podem piorar se você fizer atropina. Então, o teste com atropina é interessante nesses casos para a gente saber se esse bloqueio é mais alto ou mais baixo. E, na dúvida, o estudo eletrofisiológico vai te dizer certinho aonde é o bloqueio. Se ele é intra-iciano ou se ele é infra-iciano. Então, o BAV 2/1 ele pode deixar dúvidas aí quanto ao diagnóstico, tá? Continuando aqui nos ritmos malignos, BAV avançado, PQS 3/1, 4/1. Aqui você tem várias ondas P bloqueadas, né? Quanto mais bloqueado, mais a chance disso aí progredir para um BAV total. E aqui o BAV total, que é onde há completa dissociação AV, o átrio bate numa frequência, o ventrículo em outra, você não tem mais nenhuma ligação entre os átrios e os ventrículos. Intervalos PP na frequência sinusal, intervalos RR regulares, respeitando a frequência de escape, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, a frequência atrial, 65 batimentos por minuto, frequência ventricular abaixo de 50, tá? É interessante essa chavinha aqui, a gente faz isso geralmente no eletro, quando a gente vê o paciente na emergência ou no consultório, né? A gente traça essa distância aqui entre as ondas P e vai vendo essa distância no resto do eletro. Você vai ver que ela vai certinho achando as ondas P. Nesse ponto aqui, a onda P está inscrita dentro da onda T, por isso que você não vê ela aqui. Mas o intervalo entre as ondas P vai ser sempre igual e com uma frequência maior do que a frequência ventricular. O escape do BAVT pode ser juncional, que é o caso que eu estou mostrando aqui nesse eletro, que é um QRS estreito com uma frequência acima de 40. E o escape pode ser ventricular, se o QRS for alargado com uma frequência abaixo de 40. Por isso que muitas vezes a gente vê até paciente internado na coronária, paciente com BAVT conversando, geralmente ele fica ali naquela frequência em torno de 40, um escape juncional, então geralmente ele fica bem, só vai se sentir mal se fizer algum exercício ou faz algum esforço, aí se sente uma lipotímia. Então, que vem ali que a família acha que morreu em casa e você vai ver um escape baixo, o
paciente teve uma síncope e chega a 20 com QRS alargado. Então, mesmo o BAV total, a gente tem vários graus aí que a gente pode encontrar, tá? Quais são as causas, pessoal, dos ritmos malignos, então, dos BAV de segundo grau MOBIT 2 e do bloqueio atrioventricular total? Degeneração do sistema de condução, né? Degeneração senil. Pacientes idosos têm muito mais chance de fazer um bloqueio atrioventricular de alto grau ou um bloqueio atrioventricular total. Infarto de parede anterior e infarto de parede inferior. Qual é a diferença nesse caso? O infarto de parede inferior, ele pode evoluir com BAVT, mas geralmente você vai ter um escape alto e muitas vezes esse bloqueio atrioventricular ele é transitório. E apesar de aumentar agudamente a mortalidade do paciente, porque o paciente pode fazer uma sistolia por esse BAVT e morrer, ele a longo prazo ele não piora o prognóstico do paciente, ou seja, ele não está relacionado à disfunção ventricular, à mortalidade tardia. Já o bloqueio, o BAV de segundo grau, MOBIT 2, ou o bloqueio atrioventricular, quando está associado em AM de parede anterior, ele sugere necrose de todo o sistema de condução, necrose septal extensa, associado à disfunção e alta mortalidade. Tá? Então, o paciente com infarto anterior que chega bloqueado é um paciente muito grave. O paciente com infarto inferior que chega bloqueado, além de ser muito mais comum, ele é um paciente que você tem que tratar o BAV, bota o marca-passo, trata a coronária e muitas vezes a gente vai esperar que aquilo ali, naturalmente, aquele bloqueio atrioventricular vai resolver. Muitas vezes esse paciente não precisa de marca-passo definitivo, tá? Cardiopatia chagásica, cardiomiopatia infiltrativa geral, como é que a gente trata, pessoal, o paciente com BAV MOBIT 2 ou BAV total? Se ele estiver instável, marca-passo transcutâneo. Se ele estiver estável, você tiver tempo de funcionar um acesso profundo e passo a passo, a indicação é marca-passo transvenoso, tá? Alternativas na ausência de marca-passo, tá? Não é atropina. Você pode fazer o drip de dopamina ou drip de adrenalina. Isso aqui é engraçado que eu fui ver. Eu tinha uma aula mais antiga que eu tinha feito que falava sobre isso, dopamina, adrenalina. Eu fui ver até nas diretrizes mais novas se isso ainda era usado, porque não é comum a gente fazer isso, né? Porque geralmente a gente tem disponível o marca-passo. E na última diretriz do ACLS do ano passado, apesar de ser uma classe 2B, mas ainda está lá o drip de dopamina e o drip de adrenalina como indicados se você tiver um bloqueio de alto grau, com paciente sintomático, e você não tiver o marca-passo disponível, tá? E aí, a gente vai programar marca-passo definitivo com aquelas ressalvas que eu falei do infarto inferior. Na maioria dos casos, a gente vai acabar tendo que colocar o marca-passo mesmo. E aqui, só para a gente lembrar, eu já falei, mas repetindo, não faz atropina no BAV maligno, né? No paciente com MOBIT 2, no paciente com BAV, principalmente se o QRS for alargado, tá? Se for estreito, a frequência não for muito baixa, você pode até fazer uma atropina para ver se o paciente estiver sintomático. Isso não tá indicado, mas muitas vezes a gente faz. Mas se o paciente chegar com escape baixo, frequência baixa, QRS alargado, se fizer atropina, esse paciente pode fazer a sistolia, pode aumentar o grau de bloqueio em vez de aumentar a frequência, tá bom? Então, pessoal, vamos passar aqui para a gente fechar indicações gerais aí de marca-passo definitivo. Como eu falei, a gente vai ver na semana que vem isso aí com mais detalhes também, tá? Doença do nó sinusal sintomática, aquelas bradiarritmias sinusais, se o paciente tiver síncope, cansaço e dispneia, não for causa reversível, você não conseguir encontrar nenhuma causa extrínseca aparente, está indicado marca-passo definitivo. Doença degenerativa destrutiva do sistema de condução AV, evoluindo com BAV maligno, MOB2 ou BAV. Mais infarto, BAVT, BAV de segundo grau persistente com bloqueio de ramo alternante. Isso aqui é interessante, bloqueio de ramo alternante. Você faz um eletro dele e tem lá bloqueio de ramo direito. BAV de segundo grau com bloqueio de ramo direito. Você vai ver, faz um eletro no outro dia, bloqueio de ramo esquerdo. Então, opa, bloqueou um, bloqueou o outro. Se ele bloquear os dois ao mesmo tempo, vai evoluir para um BAVT. Então, está indicado
o marca-passo, tá? Lembrando, de novo, infarto inferior, tem que esperar mais um pouquinho que, às vezes, o bloqueio reverte sozinho, tá? Síndrome associada à hipersensibilidade do seio carotídeo, que eu falei lá no início. Pausa sinusal maior que 3 segundos após o estímulo do seio carotídeo. E no BAV2/1, só lembrando que ele pode ser benigno ou maligno. Se você tiver dúvida sobre a localização do bloqueio, estudo eletrofisiológico com a medida dos intervalos AH, H, intra-RIS, e o HV. Ele vai te dizer exatamente onde é o bloqueio. Se o bloqueio for intra ou infraiciano, está indicado o marca-passo.